Olá, meus amigos, apreciadores da cultura macauense, bem-vindo novamente ao canal Cultura Macau aqui no YouTube. Alegria ter vocês. E hoje, dia 22 de maio, uma programação especial, remota, né? E que é o dia onde se comemora aqui em Macau o Dia da Cultura Cigana, que é uma lei número 1134/2014, de 19 de novembro de 2014. Ficou reconhecido como Dia Municipal da Valorização da Cultura Cigana, que é comemorado anualmente todo dia 22 de maio. E também que decorre da Semana da Cultura Cigana, que fica entre os dias 18 a 22, que geralmente é a terceira semana do mês de maio, que foi instaurada também a Semana da Cultura Cigana, onde a gente promove diálogos, palestras, bate-papo, mas a gente sabe, devido ao período de pandemia, estamos aqui nós, resumindo essa programação através desse vídeo, uma programação remota. E para frisar, esse dia também ficou instaurado, que carrega o nome do nosso saudoso Gonzaga Carnaúba, conhecido de todos nós. E hoje, para falar um pouco sobre a cultura cigana, sobre a tradição e conhecer um pouco sobre esse povo, né, que carrega essa tradição muito rica e que mora aqui em Macau, eu vou conversar agora com Mona Lisa Carnaúba, que é filha do próprio, né, que carrega o nome da lei, que é o Gonzaga Carnaúba. E Mona Lisa está aqui hoje conosco, é natural de Natal, mas mora em Macau desde 1994, chegou aqui ainda menininha. E eu posso dizer, a gente pode confirmar que é uma cidadã macauense, né, pelo tempo que ela está conosco aqui, e que a gente vai conversar um pouco com ela. Seja bem-vinda, Mona Lisa. Muito obrigada, Max, pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui falando um pouco da minha cultura e também, né, levando o nome do meu pai. E nós agradecemos desde já a sua disponibilidade, a sua atenção. Você tem sido bastante atenciosa e para a gente é uma alegria também tê-la conosco para compartilhar, né, para nos passar um pouco do seu conhecimento, da sua tradição, da sua trajetória, enfim, da tradição do seu povo, que você carrega isso na sua vida. E eu queria começar para a gente iniciar num papo informal, sinta-se à vontade em casa, certo? A gente entender bem, porque às vezes a gente fala assim, fulano é cigano, não sei quem é cigano. E o que é que significa isso? O que é que significa ser cigano? É uma questão que, assim, que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Mas nós somos pessoas normais, iguais a todo mundo. O que nos diferencia umas das outras são os nossos costumes e tradições diferentes. Nós vemos a vida e a morte e o decorrer de tudo isso, a gente vê de uma forma diferente. A gente é um povo alegre, um povo milenar, um povo guerreiro. É só essa questão realmente dos nossos costumes que são diferentes. Então, algumas pessoas nos olham, nos veem como pessoas não comuns, mas nós somos pessoas comuns como qualquer outra. Eu acho que a partir do momento que alguém vê algo diferente em nós, realmente aquilo meio que choca, né? Sim, É meio onde entra já a questão do preconceito. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, né? Vamos conhecer um pouco hoje sobre essa cultura e a gente vai entrar nessas questões. Mas só para entender, no caso, cigano é uma religião? Não. Muita gente tem dúvida se cigano é uma religião. Cigano não é uma religião, cigano é uma etnia. Se você for para o sul, você vai encontrar ciganos católicos, ciganos umbandas, ciganos evangélicos. Nós somos livres para escolher a nossa religião, independente de ser cigano ou não. Mas nós temos uma santa que se chama Santa Sara de Cali, né, que o dia 24 de maio foi instituído como Dia do Cigano, Dia Nacional do Cigano, que é justamente onde foi gerada essa lei que leva o nome do meu pai aqui em Macau, justamente por causa desse dia que, na época, foi instituído no Brasil, né, a Lei Sara Cali, e que todo dia 24 de maio é comemorado o Dia de Sara Cali, o Dia Nacional do Cigano. Só para ficar claro. Dia 24 é o Dia Nacional do Cigano. Hoje, 22, é o Dia Municipal do Cigano, certo? E a religião que predomina mesmo na nossa comunidade é a católica.
Mas o cigano é livre para escolher a região que ele queira seguir. Isso não interfere nas suas tradições, naquilo que ele representa. A fé é uma só. Independente de religião, eu acredito que a fé seja uma só. Vamos dizer que o cigano é um pouco ecumênico, no caso, né? Isso, exatamente. Legal. E já que a gente está falando um pouco nisso, rapidamente, assim, como é que surgiu a cultura cigana, os povos, só para a gente entender de onde saiu. Algumas pesquisas dizem que nós viemos da Índia e outras pesquisas já falam que nós viemos do Irã, daquele meio mediterrâneo, mas especificamente mesmo nós viemos da Índia, né? Então somos um povo nômade. Por que nômade? Não às vezes por opção, mas também não por opção, porque antigamente tinha muita perseguição, né? A gente chegava em um determinado local e aí às vezes não era bem aceito pela questão do preconceito, pela perseguição, então fomos nos tornando nômades de uma cidade para outra. E essa perseguição, só para frisar bem, né, que é diferente de hoje, uma perseguição severa mesmo, de violência, Exatamente. de matar, né? E aí vocês acabavam saindo daquele lugar meio que fugindo mesmo, né? E aí ocupando outro espaço. Então, às vezes as pessoas entendem que cigano é porque não para quieto num lugar, vai para um lugar para outro. Mas, na verdade, no caso, tem um pouco a ver com isso, não era né? opção, né? Não era muita opção nossa. É uma questão também que diz assim, cigano não estuda. Como que estuda se você está 2 dias aqui, 3 dias em outro lugar? Então, você não tem como parar para estudar, né? Mas, nesse meio termo, tem ciganos que passam vários anos em um lugar. Hoje em dia, tem ciganos em todas as áreas profissionais. É médico, advogado, né, em todas as áreas profissionais que você imaginar, mas antigamente a gente não tinha essa opção de estudo. Então, acredito também que isso seja uma das dificuldades que a gente enfrentava. Né? Aqui em Macau, a gente teve uma escola, pelo projeto Instituto Paulo Freire, inclusive eu tive a honra de ser professora do meu povo, e a gente ensinava na nossa linguagem, que se chama Xibe, que a gente tem um dialeto próprio, entre nós ciganos, né? Todo mundo sabe esse dialeto. Quem é cigano, ele já nasce sabendo. Certo, que desde criancinha ele já vai... Desde criancinha ele já nasce sabendo. Então, é uma forma da gente se comunicar entre si. E também uma forma, antigamente, de defesa, né? Importantíssimo, exato. Me diga uma coisa, a gente está falando um pouco sobre a questão justamente desse povo nômade, que ele sai de um lugar e você falou assim, às vezes não é por opção, não é que ele queira rodar o mundo, digamos assim, mas às vezes é justamente pela essa falta... na história por essa perseguição. Então eu entendo assim, tem lugares que alguns passam menos tempo, tem outros que fixam no lugar e ali ficam diversos anos. Aí eu queria entrar agora em Macau, que vocês, numa conversa externa, a gente estava conversando um pouco, vocês chegaram aqui por volta desse ano que eu falei que você está aqui, que é em 94. Em meados de 94 a gente chegou em Macau, então assim, né? desde 94 até hoje, você está aqui já tem diversos anos, e permaneceram aqui. Então eu queria que você entrasse um pouco nessa chegada de vocês em nossa cidade, o porquê que permaneceu, falasse um pouco sobre essa participação, digamos assim, de vocês dentro da nossa cidade. Nós chegamos em Macau, Max, em meados de 94, e antigamente tinha... Hoje perdeu-se pouco dessa tradição, mas antigamente tinha os chamados chefes, que eles quem decidiam para que lugares nós iríamos. Então, o nosso antigo chefe, chamado Cândido, ele decidiu vir para Macau, porque era uma cidade próxima que ele já tinha vindo frequentar, né? Você sabe, assim, a base, mais ou menos, quantas pessoas tinham nessa época? Em média, 200 pessoas. Nossa, tá. Hoje está bem mais reduzido, acredito que em 70 pessoas, que alguns já faleceram, alguns foram embora. E aí a gente, vamos dizer assim, arranchou, que é o famoso, a palavra que a gente falava, né? Fizemos nossas barracas, nossas tendas, que eu ainda sou dessa época. Ali no Antigo Lazer, aonde fomos para as ruas, levamos nossa cultura, porque antigamente os meninos viviam de fazer pulseira, artesanato. Hoje em dia também tem muitos ciganos de fora que ainda vivem assim. Eles já estão mais desenvolvidos, já estão vivendo outros modos de vida, né? Mas antigamente a gente vivia também disso. E na época nós fomos bem acolhidos em Macau. Por que nós ficamos? Justamente o que a gente tinha falado anteriormente. Pelo fato de a gente chegar e não ser acolhido, a gente tinha que ir para outro lugar. E Macau nos acolheu. O povo de Macau nos acolheu. E nós tivemos um total apoio de uma pessoa que na época estava começando a ingressar na sua carreira política.
que hoje em dia foi quem nos deu, né, um espaço, quem fez aquelas casas habitacionais lá do Conjunto Arnaldo Abreu, que é onde vive a maioria dos meus familiares. E nós decidimos permanecer em Macau, porque foi o povo que nos acolheu, a gente se sentiu amado aqui. Eu tenho gratidão pelo povo de Macau. Legal isso, só para mim entender, para mim isso também é novidade. No caso, quando a gente fala do Conjunto Arnaldo Abreu, a gente já liga mesmo ali. Hoje é bem menos, mas antes a gente ouvia muito isso. Ali onde mora os ciganos, aquele espaço. Porque justamente foi construído, pensado nesse espaço de habitação de vocês, é isso ou não? Assim, não só nós ciganos. O pessoal, quando começou ali, pensava que o conjunto era apenas nosso. Não, é o pessoal do antigo hotel e algumas casas eram nossas. O antigo Hotel Salinas, né, que chamava, tá. Exatamente. E antes disso, vocês passaram esse tempo aqui no espaço do lazer. Isso, morávamos no lazer. Mas foi pouco tempo, foi muito tempo? Acho que de 2, 3 anos. É legal a gente falar nisso porque essa importância de... A gente acabou de falar dos ciganos que saíram de diversos lugares por perseguições. E legal a permanência aqui em Macau, justamente por esse acolhimento, né? Com esse espaço, com a moradia. E que fique também essa reflexão para outras cidades ou outros gestores, sei lá. Mas não só nessa parte, mas também na população. Porque o acolhimento tem que ser geral. Exatamente. Né? Que é aí onde a gente entra um pouco na questão do preconceito. Porque você pode ser muito bem recebido, ter o seu espaço, mas se envolver naquela cultura. E aí agora estou falando da cidade, né? Conviver com o pessoal que às vezes é leigo em relação à cultura cigana, que não tem um entendimento, eles vão olhar com outros olhos. Né? Isso é uma questão, né, Max? E aí, a gente pode entrar nisso agora, você pode fazer uma emenda, porque vocês têm hábitos, vocês têm um estilo de se vestir, né? Um modo de viver, que por ser diferente do outro, né, às vezes isso pode gerar um preconceito. E aí eu queria que você relatasse um pouco sobre isso. Preconceito é uma coisa que eu sofro desde criança, mas assim, eu nunca escondi minha origem, né? Eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter nascido que eu nasci. A questão do preconceito nas nossas roupas, no nosso modo de se comportar, nos nossos costumes, ela vem desde o início dos princípios, né? Hoje a gente já pode sair mais com a roupa assim, eu não tô tão cigana, mas eu tô mais, né, mais moderninha, cigana meio moderninha. Mas antigamente se a gente saísse com aquelas roupas que a gente gosta, florida, aqueles colares, aquelas coisas, que a cigana adora ouro, né? Eles adoram brilhar, a gente gosta de brilhar onde chega. Então era uma questão de preconceito, realmente, a nossa forma de se portar. Aí entra a questão também, né? Da caramocia, da taramocia, que é a leitura da mão, a leitura da carta, que já entra na questão religiosa, né? Que, como eu falei no início, nós não somos uma religião. Tem muita gente que acredita nisso? Tem. O que a gente vê cultuando dessa questão da leitura da mão, da leitura das cartas, é uma tradição que vem desde o início dos princípios ciganos. Quem acredita... Tudo bem, a gente respeita também quem não acredita. É uma questão de religião, né? Alguns aceitam, alguns não aceitam. Para falar a verdade, minha avó já sofreu muito preconceito nessa situação. Eu nunca entrei nessa questão da leitura da mão, da leitura da carta, mas os meus antigos familiares que ainda viviam disso, eles sofriam muito preconceito, eram rejeitados, né? Sofriam palavras de baixo calão na rua. E é complicado, porque se você não gosta da minha religião, ou da minha etnia, ou de quem eu sou, você tem que respeitar. Eu acho que é uma questão de respeito, independente de ser quem você é. Exatamente. Eu estava vendo um pouco sobre isso, para buscar entender, e eu vi que também tem a parte da sobrevivência, né? Da cigana que sai para ir para a rua, para fazer... para buscar as pessoas na sua abordagem, para justamente fazer a leitura de mão e tal, e às vezes receber uma contribuição para voltar para casa e contribuir com a questão dos suprimentos, né? Tem esse lado também, né? Sim. Hoje, como eu falei para você anteriormente, a gente já sobrevive de uma forma diferente. Eu, como falei para você, nunca entrei nessa questão, né? Eu sobrevivo de outra forma. Mas, antigamente, os meus antigos familiares, eles sobreviviam disso.
Então era uma questão de muito preconceito, eles sofriam muito na rua. Se eles abordavam uma pessoa que aceitava, tudo bem, se não, era um xingamento, era uma coisa constrangedora. E eu acho que se você não quer, é só falar, não quero. Respeite sua cultura, respeite seus costumes e pronto, Isso, né? independente de qualquer coisa. Exatamente. Nós temos a obrigação, na verdade é uma obrigação de respeitar toda e qualquer pessoa. E a gente já falou um pouco sobre a chegada de vocês em Macau, e aí essa permanência que se dá até hoje. Você tem algo mais a pontuar? É que você falou assim, fomos bem acolhidos, tivemos a moradia, mas tem algo a mais que fizeram com que vocês permanecessem em Macau, além disso? É uma questão assim, Max, que quem conheceu meu pai sabe o quanto ele era querido em Macau, né? Então a gente foi conhecendo as pessoas e as pessoas foram nos acolhendo como família. Eu tenho pessoas na minha vida hoje que eu considero como minha família. Inclusive a sua família também já se tornou minha família, né? E eu sou grata realmente, e todos nós somos gratos a Macau e a população por ter nos acolhido. E a gente se sente acolhido, a gente vê que eles não têm o preconceito que outras cidades têm com a gente. Eles nos acolhem. E eu acho que esse é o maior significado da nossa permanência aqui, porque nós nos sentimos acolhidos. Muito bom, muito bom. E aí falando um pouco sobre essa lei, que essa lei já surgiu em 2014, acho que você participou do processo junto com seu pai, né? Participei. Como é que surgiu? Você pode me falar um pouco, para a gente que não é conhecedor tanto dessa Essa lei? lei, ela surgiu a partir da vontade que meu pai tinha, de que quando ele partisse, infelizmente ele não está mais entre nós, mas eu acho que o único desejo dele hoje era ser lembrado. Então essa lei ficou como um marco na história para ser lembrado o nome dele, né? A partir do projeto que já tinha da Santa Sara, do dia 24 de maio, ser o dia nacional cigano, como eu já havia falado, desenvolvemos esse projeto de que também fossem reconhecidos aqui no nosso município. Porque todos os macauenses nos conhecem, mas não tem aquele dia que alguém diga assim, hoje é o dia do cigano. Né? Não tinha até então. E hoje essa lei foi sancionada e ficou como Lei Gonzaga Carnaúba, que leva o nome do meu pai, que foi um grande guerreiro e lutou pelo seu povo. E hoje eu tenho orgulho de estar aqui falando o nome dele. Eu até me emociono, né? Porque Pode ficar à vontade. ele me dizia muito que quando ele fosse embora ele queria ser lembrado. E eu acho que esse foi o maior desejo que eu pude realizar hoje. É estar aqui falando o nome dele. Que legal, muito bom. E sim, né, que isso permaneça. E é importante porque quando a gente fala... Hoje a pandemia, a gente tem diversos fatores que não permitem a gente fazer algo extenso, presencial com as pessoas. Mas essa lei, ela visa isso, né? Promover o diálogo, a valorização, conhecer. E é importante porque ela leva esse debate para as pessoas, para ser tratado na escola, com os alunos, com os jovens, para ser tratado em debates. E isso é importante, interessante, porque nos faz não só lembrar, hoje é o dia do cigano, mas de conhecer essa cultura, conhecer essa tradição e conhecer essas figuras que a gente pode dizer que é daqui de Macau. A gente pode dizer isso hoje. Essas figuras aqui de Macau, como foi o seu pai e como você que também hoje está dando continuidade a essa briga, a essa valorização, e que fica aí o registro, né? A nossa lembrança e a nossa valorização ao Gonzaga Carnaúba, que tem que deu início a essa luta, né? E a gente está aqui hoje por causa dessa iniciativa também, né? Isso é muito importante. Bom, e aí só pra gente apreciar mais um pouco, eu tenho duas fotos aqui que ela havia me mandado, obviamente vocês vão ver aí. Temos essa primeira aqui que é a chegada. Me fala um pouco sobre essa foto. Essa foto é a nossa chegada a Macau. Viemos com todos os nossos familiares, né? Até então não conhecíamos bem a cidade, mas fomos bem acolhidos. E essa outra foto é no antigo lazer, que foi onde permanecemos, né? Uma já faleceu e a outra ainda continua conosco, né? Uma das nossas matriarcas. E essa aqui é que tem o Gonzaga aqui, né? Ó. É o meu pai, né? Para quem não conhece ainda, e eu acho que assim algumas pessoas já sabem quem ele é, porque ele era uma pessoa bastante querida em Macau, né? Continua sendo, acredito.
com a ministra da Cultura. Isso foi um encontro que ele foi na Bahia, com Dona Maura Piemonte, que hoje é quem nos representa em Brasília, e algumas pessoas das comunidades tradicionais, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a Mona Lisa e vocês que permaneceram conosco, e passar para a Mona Lisa para fazer as considerações finais, agradecimento, o que ela desejar falar, fique à vontade. Em primeiro, eu queria agradecer, eu não vou citar nomes, porque são muitas pessoas que moram no meu coração, que eu cheguei aqui pequena, que me acolheram, que são minha família. Queria agradecer o atual gestor, porque foi por ele também que a gente permaneceu aqui. Meu pai tinha um grande amor por essa cidade, e uma das questões que eu não citei, mas nós somos a nossa tradição, quando alguém nosso morre, a gente não enterra na mesma cidade que mora, mas ele amava tanto essa cidade e as pessoas amavam tanto ele, que a gente teve que permanecer e deixar ele aqui. Foi um desejo dele. E agradecer mais uma vez a você, Max, pelo convite. Dizer que eu me sinto muito honrada em estar aqui, porque hoje em dia ainda é um tabu ser cigano, as pessoas não conhecem, nos julgam, né? E a gente, assim, somos pessoas normais, como eu falei no início da reportagem. Só temos nossos costumes, nossas tradições, nós vemos a vida de outra maneira, e coisas simples que ninguém dá importância. No mais, grata também a Deus por me colocar mais um dia de vida, por eu estar aqui, me deu a oportunidade de eu vir falar um pouco do meu povo. E é isso, Max. Só agradecer. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado de verdade, e que se repita, a gente vai se Deus quiser, repetir, ter encontros, e que tudo isso passe para que a gente possa promover encontros presenciais para discutir mais, conversar mais, conhecer mais sobre a cultura cigana. Então, muito obrigado, e reforçando essa realização da Prefeitura de Macau, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e nós aqui do Centro Cultural Gilberto Avelino queremos agradecer vocês demais. Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer essa trajetória, a história, a tradição da cultura cigana, e permanece conectado conosco para que vocês possam estar aí cientes dos próximos eventos, dos próximos vídeos. Então um abraço a todos, mais uma vez obrigado, Ana Lisa, e obrigado a vocês.